Olá, meu nome é Felipe Oliveira e estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. No vídeo de hoje, eu quero te ajudar a descobrir um dos pequenos segredos que o Gira consegue te proporcionar. Tá? É um segredo simples que vai te ajudar a trabalhar com métricas no seu dia a dia. E é uma métrica bem específica, bem simples que a gente consegue manipular e consegue direcionar aí quando a gente fala de fluxo de trabalho, que é o lead time. Então, o lead time é uma métrica, é um indicador que a gente consegue extrair de algumas formas dentro do Gira. E uma das principais questões dentro do Gira é que você consegue fazer a extração ou o movimento, a configuração de coisas de diversas formas para fazer a mesma coisa. Você consegue executar de diversas formas diferentes o mesmo tipo de necessidade. Se eu quiser ter, por exemplo, visibilidade sobre demandas, eu posso fazer isso via plugin, e sem plugin ainda assim eu posso ter 3, 4 formas diferentes dependendo do que você vai fazer, tá? Então, quando a gente fala de lead time, quando a gente fala de métricas dentro do Gira, tem algumas formas que a gente consegue manipular, outras mais difíceis, outras mais fáceis, tá? Mas se você vai fazer isso sem plugin, então potencialmente você vai precisar pelo menos do Gira e do seu Excel. Então, se você está trabalhando aí no seu dia a dia com Gira, com Gira Cloud, é muito importante que você tenha ali um pouco de conhecimento de Excel para que você consiga trabalhar com métricas sem um plugin específico. E dependendo do plugin, você ainda assim vai precisar fazer uma extração, você vai precisar extrair aquele número e puxar algumas outras perspectivas, puxar números diferentes referentes ao lead time, tá? Então, quando a gente fala de lead time, eu consigo fazer isso dentro do Gira com tranquilidade até. Basta a gente usar um pouquinho a nossa criatividade para conseguir trabalhar com isso, tá ok? Então vamos lá, antes que eu explique para você exatamente como que eu posso fazer a extração disso no meu Gira, como que eu posso manipular lead time no Gira, eu vou explicar um pouquinho de forma resumida como que você consegue usar lead time, o que que é o lead time no seu dia a dia, tá? Então, entenda o seguinte, imagina que você está aí na sua casa, você está com fome, né, final de dia, você não está afim de cozinhar, você precisa relaxar um pouquinho, você precisa ficar na sua aí no dia a dia. E aí você pensa, putz, eu acho que eu vou pedir aqui uma comida, vou pedir aqui um yakisoba, vou pedir uma comida mexicana aqui para mim, para eu conseguir relaxar aqui tranquilo, não precisar cozinhar. E aí você entra ali no seu aplicativo de comida, você escolhe lá o teu produto, segue o processo, né? Faz lá a confirmação, paga o item e aí o restaurante dá aquele item como confirmado. Então você consegue ver que tem um ponto de partida aqui, né? Esse ponto de partida é eu fiz o pedido. Tá? Fiz. Legal. Então, a partir do momento que você fez o pedido, algo começou ali. A sua expectativa começou. Né? A sua expectativa de entrega ali se iniciou. Se aquilo vai ser entregue ou não no prazo é uma outra questão, mas você começou a ter uma expectativa. Ali, psicologicamente, você já pensou, eu vou comer esse negócio, né? Vou comer esse Beirute, essa pizza. Né? Na tua cabeça você já colocou isso. Então você, como cliente, você está esperando pelo item em si. Beleza. Você fez a aquisição, o restaurante foi lá e confirmou o seu pedido, né? Então, houve um segundo momento aqui de confirmação. Nessa confirmação, você vai perceber que a expectativa ela muda também um pouquinho. Né? Então, a partir desse momento, você tem um ponto ali de compromisso do restaurante. Olha, eu vou fazer teu lanche, eu vou fazer aquela sua pizza. Né? Então, entre um e outro existe um gapzinho, mas existe ali um ponto de compromisso que o restaurante ele cria com você, tá? E aí você espera aquele item chegar, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, dependendo aí do produto, até mesmo mais de uma hora, tá? E até o momento em que você começa a ver uma outra expectativa, né? E essa expectativa é, ó, tá pronto, estamos levando, né? Estamos levando o item para você, então tá aqui, ó. Então, tá para entrega. E aí o item dá como entregue de fato aqui, ó, né? Quando você recebe você está lá e recebe na sua casa. Só que para você como cliente, concorda que você tem uma expectativa um pouquinho mais direta. Alguns desses tempos aqui são irrelevantes, né? Para você o que importa é isso aqui e isso aqui. Então, o tempo discorrido, desde a criação da demanda
até a entrega da demanda, é o que a gente vai chamar aqui de lead time, ou então customer lead time, né? Que é o tempo do cliente, do momento que o cliente fez o pedido até o momento em que ele recebeu aquele item. Então, quando a gente fala de lead time, envolve-se muito essa perspectiva do cliente, tá? Felipe, mas o meu time, ele tem um definition of done aqui homologado. Fila de produção, esse é o done deles. Olha, pessoal, eu já convivi com muitos times que têm essa perspectiva do done ser produção, ou done ser em fila de homologação, ou algum outro ambiente de staging aí, uma fila alguma outra fila no dia a dia. E vou dar uma percepção pessoal. Eu não gosto de fazer lead time, de fazer cycle time, ou de fazer fluxo, né, fazer definition of done, baseado no que o time quer que seja medido. Tá? O time quer ser medido ao ponto em que eles têm ali o controle total da decisão. Isso é um pouco ruim, você não está dando a perspectiva do cliente de fato. Né? Os seus desenvolvedores não trabalham para você, trabalham para os seus clientes, mesmo que eles não tenham consciência disso. E no final das contas, eu colocar o definition of done aqui no recebido, aqui no entregue, no em produção, né? Felipe, mas espera, calma, deixa eu te interromper aqui. Claro, pode interromper. Beleza, mas se não depender de mim isso aqui, né? E se gerar gargalo, se eu estiver concorrendo com o ambiente, ótimo, isso vai mostrar para você que existe um problema. Então, quando as pessoas me perguntam sobre definition of done, eu sempre gosto de falar, cara, coloca o que é mais importante para o teu cliente. Se o seu cliente é mais importante o recebimento, então o definition of done é o recebimento, é lá em produção. Tá? E se tiver algum gargalo que envolve isso daqui, seja porque o time demora para fazer o deploy, seja porque é um monolito, seja porque eu tenho múltiplos times fazendo deploy no mesmo ambiente, isso gera gargalo. Então, coloca ainda assim essa etapa no seu fluxo, que isso vai te ajudar a conseguir mapear potenciais riscos, potenciais gargalos. Né? Coloca aqui uma fila de recebimento, uma fila de produção, onde você vai conseguir medir isso no seu dia a dia. Tá? Então, beleza. Falamos aqui sobre perspectiva de cliente, falamos aqui sobre lead time, como essas coisas funcionam, tá? Legal. Então, quando a gente pensa em lead time, é da criação até a entrega, tá? E o Gira, ele tem dois campos muito simples. Ele tem dois campos muito simples que todo projeto tem. Todo projeto sempre vai ter no Gira. Isso é padrão. Você não precisa fazer qualquer tipo de configuração para obter essa informação, a não ser que você esteja manipulando, customizando um workflow, aí você precisa alterar isso. Mas normalmente não, quando você cria o seu projeto, isso já vem pré-setado. Tá legal? Então, quando a gente fala desses dois campos, toda vez que você cria um item, toda vez que você encerra um item, essas duas informações estão lá de alguma forma. Tá? Parece simples, parece simplório, mas você vai perceber que esses dois itens estão presentes o tempo todo nos seus cards. E o primeiro campo, a primeira informação que você vai ter ali nesse cenário é o campo de criado. Tá? O campo de item criado. Todo o campo, todo o iCard dentro do Gira tem criado. Tá? É o momento que eu crio essa demanda. Se você está aí trabalhando com Gira em inglês, vai estar como created. Então aparece assim, ó. Created. Tá? Então todo o campo criado, ele tem, todo item criado, ele tem essa informação. Beleza? Ok. A gente falou também de item resolvido, né? Claro que se o item é resolvido em produção ou não, isso é algo que você traz como significado para o seu fluxo. O Gira não vai dizer para você que aquele seu dano é produção. Tá? É você que vai dizer isso. Mas, de qualquer forma, esse campo continua existindo. É um campo que a gente chama aqui de resolved. Tá? Tem uma outra forma de extrair esse campo aqui, que é o campo de resolution date. Esses campos que você está observando aqui, data de resolução, created, criado, né? São dois campos que vão te ajudar a fazer extrações, porque no final das contas eu tenho a data que o item é criado e a data que ele é entregue, tá? Com essas duas informações, você já consegue ter qual é o lead time daquele card. E aí você pode até brincar um pouquinho com fórmulas dentro do Excel. A gente vai mostrar para aqui como é que pode ser feito. Então, se eu tenho, por exemplo, digamos que um item foi concluído, foi criado no dia 16
do 8. Tá? Então, dia 16, essa é a data de criação. E ele foi resolvido no dia 22 do 8. Tá? Se eu vou fazer uma conta básica, né, eu vou pegar aqui dia 22 menos dia 16, dá 6 dias. Então, o lead time desse card é de 6 dias. Tá? 6 dias para concluir esse item. Legal. E se, por exemplo, Felipe, eu estiver usando aqui um card que foi criado e encerrado no mesmo dia, coloco 0? Não, coloca um dia. Né? Você consegue ter essa informação de forma simples. Então, veja que com 2 campos extremamente simples, você consegue começar a extrair do seu Gira o lead time do seu time. Tá? Beleza. Agora a gente precisa entender como é que isso é feito na prática. Tá? Então, se eu estou com o Gira aberto aqui, eu vou mostrar como que a gente consegue trabalhar com esse viés. Então, vamos lá. Eu tenho aqui diversos cards que estão sendo extraídos nesse momento. E quando eu falo de lead time, eu quero saber de todos os itens que estão concluídos, né? Então, o campo de resolvidos, ou o campo de resolution, não pode estar vazio, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, resolution date is not empty. Lembra? No outro vídeo a gente falou sobre is not empty, foi usado para o campo flagged. Então, vou pegar aqui todos os cards que o campo de resolução não está vazio. Itens que foram concluídos já no seu backlog. Tá? Felipe, mas se eu pegar itens concluídos apenas, vai ser problemático, porque são itens às vezes que são antigos. Tá bom, vamos pegar os últimos 4 meses? Então vamos fazer o seguinte, ó, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, o resolution date, ele é maior ou igual ao ano de 2020. O mês, vamos colocar aqui o mês de abril e dia 1º, ou seja, quantos itens foram encerrados nesse Gira desde o dia 1º de abril. Vou até pegar aqui um pouquinho antes, pegar março, que a gente tem um pouquinho mais de informação, 24 itens. Então, de março para cá, esse time aqui fechou 24 itens. Então, em 5 meses, fechou-se 24 itens. Mais ou menos 5 itens por mês. Tá? Legal. Como é que eu posso ter essa informação que a gente falou, né, de criado, resolvido? Então, veja que aqui, ó, eu tenho aqui, ó, já o campo pré-configurado, criado e resolvido. Como que eu faço para ter acesso a essa informação? Eu venho aqui em colunas, no próprio filtro. Felipe, mas como que eu chego nesse filtro? Vem aqui, ó, filtros, pesquisa avançada, e você cai nessa visão. Tá? Vem aqui em colunas, como eu estava dizendo, criado, aqui já está marcado, e resolvido. Tá? Você consegue obter essas duas informações. Beleza, vou fazer a exportação dessa visão, ela vai ser exportada como CSV. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue inserir isso dentro de um Excel simples. Tá? Então, vamos mudar aqui para o Excel. Estou aqui com ele aberto. Vou inserir aqui um novo campo CSV, uma nova pasta CSV, um novo arquivo CSV, que é o arquivo que a gente conseguiu mapear aqui. Ó. Legal. Quando eu fiz a exportação apenas dos campos que eu preciso. Tá? Então, se você tiver aí no Gira, você vai perceber que vai ter a opção de extrair o CSV com todos os campos ou com campos selecionados. Os campos selecionados são os campos que estão sendo exibidos aqui. Tá? Então, vou carregar essa informação. E ele está vindo aqui, ó, com todos os itens. Quando você faz uma extração no Gira, tem algumas informações que vêm que você não precisa. Por exemplo, eu não preciso de ID do item e nem ID principal. Tá? Nenhuma dessas colunas. Aqui, nesse caso especificamente, status não é útil para mim, porque eu sei que estão todos fechados. E atualizado também não me é útil, eu não preciso dessa informação, eu só vou precisar de itens resolvidos. Tá? Legal. Agora, beleza, Felipe, como é que eu vou calcular o lead time? Bom, vou mostrar para vocês. Vou criar uma coluninha aqui que vai chamar lead time. Tá? E aí, se eu fizer esse cálculo aqui, ó, resolvido menos criado, eu vou ter o tempo que um item permaneceu naquele status. Tá? Naquele status ou em aberto, nesse caso. Né? Então, aqui, ó, esse item aqui, ele ficou 4 dias. Ele fez a soma de mais um dia aqui. Ele pegou 4 dias. Aqui 7, aqui 13. Se eu tiver um cenário, Felipe, por exemplo,
em que o horário de entrada é o horário de saída. Né? Ou seja, aqui, ó, 24/3, criou aqui, mesmo que eu coloque aqui, ó, uma visão de, por exemplo, 4 horas. Né? Levou 4 horas para o card ser encerrado. Ainda assim ele fica zero, tá vendo? Então talvez a gente tenha que criar uma lógica aqui dentro do Excel. Eu vou criar essa lógica aqui e vou colocar aqui, ó, se, né? Se, no nosso cenário aqui, ó, eu vou até criar uma outra visão. Se resolvido menor que criado for igual a zero, eu vou colocar 1. Se não, tá? Se não, eu vou colocar aqui, resolvido, menor que criado, tá? Beleza? Então, se a data de encerramento, né, um menos outro, é igual a zero, eu vou ver, eu vou colocar aqui 1. Pô, Felipe, mas aqui está zero. Então, aí que vocês têm que tomar um cuidado, porque potencialmente não é zero. Tá? Ele está arredondado. Então, sempre quando vocês estiverem usando aqui o Excel, é bom vocês evitarem o arredondado, pelo menos para essa perspectiva, para ver se aquilo realmente é zero. Tá? Então, você pode colocar assim, ó. Se for menor que 1, então coloque 1. Tá? Então, se o meu lead time ele é menor que 1, você pode colocar que é 1. Né? Então, se o resolvido menos o criado é menor que 1, então você coloca 1. Se não, é o resolvido menos o criado. Você consegue ter aqui, ó, uma visão de lead time. Tá, Felipe, e daí o que eu faço com isso? Bom, você não quer ter a média do lead time? Então, usa a fórmula média e pega aqui toda essa galera. Então, esse amiguinho, por exemplo, ó, 29 dias é o tempo que se leva para entregar um item, na média. Tá? Então, vou colocar aqui média. Então, a média do meu lead time é de 29 dias. Ok, Felipe, e se eu quiser saber, por exemplo, variação, né? Se varia muito com relação à média. Eu primeiro tenho que calcular o desvio padrão, tá? Tem uma fórmula aqui chamada desvio padrão. Tá? Esse é desvio PAD.P. A gente vai pegar todo esse cenário aqui e a gente já calcula. O desvio padrão é um pouco alto, 58. Né? Vamos ver qual que é a variação disso? O cálculo de variação, ele é sempre o desvio padrão sobre a média. Ixi, aqui está problemático. Olha. Esse fluxo aqui, ó, ele varia bastante, ó, ele varia em 200%, então ele é muito pouco previsível. Né? Caiu aqui a caneta. Ele é muito pouco previsível. Então, quando a gente está falando de entrega, se um PM, por exemplo, quiser vir me perguntar, quanto tempo você leva? Cara, 30 dias. Mas qual que é a confiança? Zero. Que pode ser que eu entregue em um dia, pode ser que eu entregue em 60 dias. Tá? Assim como a gente está vendo aqui, ó, tem vários itens aqui que levam bastante tempo. Se eu começar a diminuir aqui, por exemplo, ó, vocês vejam aqui que a variação começa a diminuir. Eu começo a ter uma variação menor. Tá? Olha aqui. Ó. O cálculo começa a ficar menos variado. Beleza? Show de bola. Legal. Temos aqui vários indicadores já que conseguem te ajudar no seu dia a dia. Você consegue ter a média, você consegue ter o desvio padrão, você consegue ter variação, você consegue ter a mediana. Né? Com base nisso, você tem aqui a mediana. Eliminando os extremos, você tem a mediana. Legal, né? Então, veja que através de um simples Excel, a gente consegue fazer a extração. Legal. Agora que você já entendeu, né, vamos só entender o que a gente fez. Só para ver se ficou claro. Eu expliquei para vocês como que o lead time funciona, como que a gente pode trabalhar, o que isso representa para o seu cliente. Né? Vimos aqui que tipo de informação a gente está analisando de fato quando a gente fala lead time. Vimos aqui como que o Gira consegue te ajudar
sem precisar de plugin. Como eu consigo extrair essa informação sem plugin? Pô, Felipe, mas eu ainda tenho que fazer extração. Sim, tem que fazer extração, né? Se você não tem um plugin específico que te dá essa informação, você vai ter que trazer isso para um Excel, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças como vocês viram. Você consegue aqui manipular isso de tal forma que você baixa duas datas muito simples que representam o seu lead time, que é a data de criação e a data de resolução. Através disso, você faz o cálculo ali do lead time de cada item e tira a média. Aí você vai trabalhar, nesse caso, com a média, se você quiser. Tá? Você pode ter essa margem de perspectiva. Tá? Então, medir lead time no Gira não é difícil, não é problemático, basta a gente ter um pouquinho mais de imaginação e conseguir fazer isso no dia a dia. Felipe, é moroso? É. Então, aconselho a ter um plugin em muitos cenários, sim. Mas se você não tem, se é um problema, você tem aqui uma solução prática e simples para conseguir trabalhar com Gira. Legal. Gostou desse vídeo? Achou interessante? Ajudou no seu dia a dia aí? Talvez para você tenha sido mais proveitoso? Então, curte, se inscreve nesse canal e compartilha com quem precisa, tá? Tem muita gente que não consegue acessar um plugin, tem muita gente que não consegue fazer acesso a esse tipo de informação dessa forma. Então, ajude essas pessoas, compartilhe esse vídeo com quem precisa, dê para elas esse conhecimento também. E aí, qualquer dúvida que elas tiverem, ou que você mesmo tiver, pode vir aqui, faz um comentário, tira suas dúvidas para que a gente consiga te ajudar.